Agora já estamos no ar. Ora viva, boa noite. Já estamos no ar. Hoje vamos ter aqui a nossa digníssima deputada Albertina Navita Ngolo. Vamos falar sobre as autarquias, que é o nosso foco. Nós continuamos aqui. Somos jovens e somos pelas autarquias, independentemente daquilo que são que foi a reação do presidente da República relativamente à pressão que está a ser feita para a implementação das autarquias, se ele quer ou não quer, isto já não é nosso problema, mas nós vamos continuar a falar sobre as autarquias locais. A nossa convidada já está aqui, já temos muita gente a nos acompanhar, e então vamos trazer aqui a nossa digníssima deputada para partilhar conosco expectativas e prioridade no âmbito das autarquias locais. Eu Seja agradeço. bem-vinda. Obrigada. Tivemos uns constrangimentos, mas já cá estamos. Para mim é um prazer juntar-me a este grupo de jovens patriotas que querem autarquias. Eu também quero autarquias em todos os municípios desta nossa gloriosa e rica Angola. Para nós, autarquias significará, de facto, a implementação do Estado de Direito Democrático real em Angola, porque sem completarmos este desiderato das autarquias, o Estado democrático ainda não está completo, porque o poder local faz parte, a organização do poder local, onde se enquadra a institucionalização das autarquias, é que então dará o pontapé final para que o Estado democrático seja de direito verdadeiro e que faça com que os cidadãos participem na vida das suas comunidades, em todas as áreas. Portanto, as autarquias, o importante, as pessoas às vezes pensam que quem fala de autarquias não está a olhar para a realidade deste ou daquele município. Não pressupõe olhar para a realidade de qualquer município, mas pressupõe tratar os municípios de forma igual, porque as autarquias serão, então, a atribuição de competências a entes jurídicos constituídos para resolver, atender de forma direta às necessidades dos cidadãos e também estender a participação ativa dos cidadãos na vida da comunidade. Isso será feito por autarcas eleitos e também por assembleias e secretários de águas, da energia, de outros também, da cultura e outros que serão eleitos
pelos cidadãos de qualquer município, a Constituição é muito clara relativamente àquilo que considera de autarquias, no artigo 213, que são equiparadas a municípios. E se tivermos todos entendidos, neste momento, nenhum cidadão angolano que esteja em território angolano não está inserido numa comunidade que o conjunto desses bairros constituam municípios. Por isso é que contam-se 164 municípios da nossa República de Angola, porque, em primeiro lugar, nestes 164 municípios temos angolanos, isto é o primeiro pressuposto, existirem lá angolanos, cidadãos que vivem, que convivem, que realizam, que têm sonhos, que têm anseios, que têm necessidades. Este é o primeiro pressuposto. Nos municípios de Angola, independentemente do seu tamanho, independentemente da quantidade de pessoas, independentemente das instituições que lá estejam, o pressuposto fundamental é que os nossos municípios angolanos são habitados por cidadãos angolanos. Este é o primeiro pressuposto e a Constituição considera estes municípios como autarquias. O que falta apenas é institucionalizar as autarquias, cuja base já vem sendo construída. Primeiro, autarquias vêm sendo assumidas na Constituição de Angola mesmo desde 1975. A Primeira República. Portanto, é preciso perceber que ao longo destes anos, e se depois quisermos as pessoas olharem para a situação em que o nosso país viveu, guerras e outras coisas, portanto, em 2010, a última Constituição consagra claramente autarquias, como no artigo 213, depois vamos para os artigos 217, 218, que clarificam exatamente o que este colorário dá do que autarquias. É o pressuposto de que num município vivem pessoas, há entidades religiosas, sociedade civil, cidadãos comuns, que só estes, o facto deles lá estarem, pressupõe que sejam considerados os 164 municípios como autarquias. E neste momento, portanto, só podemos dizer que é falta de vontade política que faz com que ainda não tenhamos realizado pela primeira vez em Angola eleições autárquicas. É só para dizer que é preciso incutir na cabeça dos cidadãos que autarquias não é qualquer mania da oposição ou dos jovens que são pelas autarquias ou por qualquer outra coisa. Porque elas representarão, de facto, a descentralização do poder em termos administrativos, em termos econômicos, em termos financeiros e, sobretudo, em termos políticos. Portanto, quando se instituírem as autarquias, os autarcas, a Assembleia e os seus secretários, junto com a comunidade, os cidadãos que vivem no município, terão autonomia política, administrativa e financeira para poderem resolver, para poderem legislar, para poderem responder às suas necessidades. Desde que, e as leis que estão a ser aprovadas, pelo menos mais 7 leis já foram aprovadas, desde da forma, até das eleições autárquicas, a forma como elas devem ser realizadas, já aprovamos. Estamos a falar de taxas autárquicas, estamos até de formulários das autarquias, nós já aprovamos. Falamos da lei das finanças autárquicas, falamos da forma do estatuto dos autarcas. Isso tudo já a Assembleia Nacional já tratou. A única lei que tem sido atirada para as calendas gregas é exatamente a lei-mãe, que é a da institucionalização das autarquias, que também devemos sublinhar que, em termos de generalidade, já foi aprovada, faltando apenas a discussão na especialidade para que seja aprovada
de vista final e que, portanto, já que se está a acusar a Assembleia de não ter aprovado a lei, é preciso explicar aos cidadãos que, do ponto de vista da generalidade, esta lei já foi aprovada porque fazia parte da agenda aprovada, da agenda das atividades a serem efetuadas até a realização das eleições gerais, as que já aconteceram em 2017, e para nós agora, antes de 2022, as eleições autárquicas. Fazia parte desta agenda que foi aprovada em 2016 e que tem sido, portanto, o pacote tem sido tratado de uma forma, penso que politicamente correta, não a que convém aos cidadãos angolanos, mas de uma forma politicamente correta, que pensamos que deve ultrapassar as querelas daquele grupo político, porque as atribuições, por exemplo, também já falamos da lei das atribuições das autarquias, que vão desde as questões ligadas à educação, o ensino de base, o ensino secundário, o ensino médio, as questões ligadas à saúde, os postos médicos e outros, aquilo que será do domínio das autarquias, a questão da cultura, a questão do comércio, a questão, por exemplo, da forma do tratamento da terra. Nós vemos hoje que as pessoas, para terem acesso a um terreno, os emolumentos, as pessoas vão pagar na conta única do Tesouro. E vemos para lá a forma como as administrações estão organizadas, é uma lástima, é uma pobreza, é uma miséria. Com as autarquias, por exemplo, a questão da terra, os emolumentos da terra, a questão de ceder terrenos para a autoconstrução, para fazer agricultura, poderão ser geridas pela autarquia. A questão, por exemplo, do IPU, o Imposto Predial Urbano, portanto, os prédios rústicos, que são os terrenos, poderá criar algum dinamismo financeiro que organiza as autarquias e também responde de forma célere aos problemas dos cidadãos. As questões da energia e águas, questões ligadas até mesmo ao lazer dos cidadãos, porque hoje há uma centralização tal, e não vale a pena entrarmos nesta história de que o Estado está gradualmente a passar algumas responsabilidades à administração local, porque isto não substitui de maneira nenhuma as autarquias. Por quê? Porque as administrações municipais não foram eleitas, dependem de forma política do governo central. E quem depende do governo central não tem muito poder para fazer ginástica, para responder de forma célere às necessidades do cidadão. Ouvimos há bocado o governador de Benguela, que, como governador, sente que fomos ouvindo aqui até alguns filmes na televisão de que estavam a se fazer transferências de competências aos governadores, transferências de competências aos administradores. É preciso não entrarmos nesta brincadeira, porque tudo não passa de ilusão. A questão que se coloca é que o governo central não quer partilhar o poder com o poder local. Imagine que com a administração que ele implanta nos municípios, nas províncias, não está a conseguir descentralizar nem o tratamento do lixo. Portanto, é só para entender que a mentalidade das pessoas que governam Angola neste momento é de manter o poder, de manter o controle do poder. E se fosse controlar o poder para resolver os problemas dos cidadãos, seria muito bom. Mas manter o poder para facilitar o roubo, para facilitar os desvios do erário público, para institucionalizar a corrupção, pensamos que não podemos compactuar com este adiar de um desiderato que só facilitará a vida dos cidadãos. Portanto, para mim, a expectativa que devemos ter das autarquias é exatamente o ponto fulcral de que as autarquias terão poder, competências administrativas,
financeiras, políticas, de poderem regular-se, de poderem criar impostos, de poderem criar taxas que possam ajudar a resolver este ou aquele problema da comunidade. E mais, a questão da expectativa da implementação das autarquias é também o facto de que hoje quem governa não presta contas ao governado. A questão da transparência, a questão da boa governação, a questão da eliminação das assimetrias, onde uma província, o litoral é mais desenvolvido, o outro, o centro, cada vez mais pobre, pode ser ultrapassado com as autarquias. Primeiro, porque as autarquias com autonomia financeira, a estrada, às vezes, que passa de frente à administração, que neste atual modelo, às vezes depende do governo central. Eu já fui a um município em que a estrada que está bem de frente à administração municipal, toda empoeirada, e o governo, a administração até municipal e o governo provincial tinham vontade de tocar naquela estrada, porque era o cartão de visita para entrar para a administração, para a cidade, mas, infelizmente, a estrada estava inscrita no âmbito da execução do governo central. Portanto, as autarquias fazem com que haja clarificação de quais são as áreas, quais são as atribuições das autarquias e quais são as atribuições do governo central. E aquelas que são mais ligadas à comunidade, a lei que foi aprovada sobre as competências das autarquias, essas poderão ser resolvidas exatamente pelas autarquias. A questão de há certas estradas que terão que passar para a esfera das autarquias. Há escolas que, para serem construídas, apetrechadas. Eu falo até um exemplo muito claro do pessoal administrativo da escola do município, depende do governo central. Quando é que as escolas, e encontramos escolas que não têm gente sequer para fazer limpeza, porque tudo depende da contratação nacional. Portanto, é só para entendermos que a expectativa dos cidadãos deve ser virada para as vantagens de podermos institucionalizar as autarquias. Portanto, a participação ativa, hoje, por exemplo, antes das autarquias, tiveram que ludibriar uma lei para a comissão de bairros, tudo isso para adiar as eleições. As comissões de bairro não substituem autarquias. As comissões de bairros são uma organização dos bairros, dos prédios, para poderem olhar para a limpeza, mas que com a implementação das autarquias, que para nós tem de ser antes de 2022, porque imagine, Hitler, que neste momento a forma como a pandemia atacou o mundo e também o nosso país, nós agora estamos a ver a fragilidade do sistema da saúde. Estamos a ver a fragilidade do sistema da administração pública. Porque até para gerir hoje os hospitais a nível nacional, estamos a ver que nem os hospitais provinciais têm a capacidade de atender os seus cidadãos. E desta vez, a lição que nós tiramos é que é preciso fortalecer as instituições internas nos países, é preciso fortalecer o sistema de saúde, fortalecer o sistema da educação, fortalecer o sistema de distribuição de água e energia. É preciso que a produção interna, a diversificação que sempre falamos, seja revitalizada. E com autarquias isso é mais fácil. Porque se cada um, e é preciso também deixar bem claro, que ninguém disse esta coisa das pessoas dizerem que não, há municípios que têm menos condições, outros têm mais condições. Isto tudo é um falso problema. Porque ninguém disse, em nenhuma parte do mundo hoje, que com a institucionalização das autarquias, as autarquias, os municípios que vão se constituir em autarquias, não terão
dotações orçamentais. Ninguém disse isso. Vamos para as autarquias em Portugal, para Cabo Verde, os orçamentos gerais do Estado, aliás, terão, para além dos setores, para além da estrutura que hoje é feita, nós com as autarquias, então, teremos um acréscimo na estrutura do orçamento, que será as dotações para as 164 autarquias do nosso país. E, nesta lógica, para acudir aqueles municípios, as autarquias que têm menos condições, estão menos desenvolvidas do que as outras, com certeza, por via do Orçamento Geral do Estado, teremos que dar um bocadinho mais para aqueles que não têm um nível de desenvolvimento aceitável e também, por causa das especificidades de cada município, não é? Aquelas que não têm muitos recursos para, por exemplo, em termos de taxas ou em termos de riqueza, do tipo passar para aqueles que têm recursos naturais, em termos de concessões disto e daquilo. Então, por via do Orçamento Geral do Estado e também a Lei das Finanças institui uma conta solidária, não é? Institui um fundo solidário para que os recursos que são de todos nós, a exploração do petróleo continua a nível central, a exploração do diamante continua, porque estes bens, como são públicos, devem ser redistribuídos por via do Orçamento Geral do Estado. Portanto, ainda assim, há meios suficientes das autarquias terem, para além daquilo que podem arrecadar localmente, o Orçamento Geral do Estado terá rubricas para todas as autarquias. E é ali onde podemos fazer uma diferenciação positiva para alavancar um bocadinho mais aqueles municípios que não tenham muitas vantagens competitivas. E relativamente às instituições bancárias, relativamente ao capital humano que tem que lá estar e o que se levanta sempre, em 45 anos, por exemplo, poderia fazer-se muita coisa. O que aconteceu é que o poder ficou centralizado, o poder econômico, o poder político, os recursos que iam para os municípios não representavam aquilo que era a necessidade dos cidadãos, porque com uma autarquia, com um autarca eleito, o que acontece? O orçamento da autarquia emana da vontade, da necessidade dos cidadãos daquela autarquia. O que tem acontecido até hoje é que o orçamento geral do Estado, o orçamento do município do município de Luanda ou do município de Caxiungo ou do Soio, não é verdade? É decidido por pessoas que não conhecem a realidade da comunidade. Já com as autarquias, o Orçamento Geral do Estado emana da vontade dos cidadãos, do tipo, a participação ativa dos cidadãos, aquilo que chamamos orçamento participativo, do tipo, para os cidadãos daquela localidade podem querer que se construa uma escola, primeiro, em vez, por exemplo, de um posto médico. Ou podem querer que se construa primeiro um centro, um centro de abastecimento de água, em vez, por exemplo, de abastecimento de energia. Então, vai ser um orçamento que vai congregar os representantes eleitos daquela autarquia, não é? A comunidade vai definir quais são as suas prioridades e este orçamento é construído com base na vontade daquela comunidade. Hoje, o que é que vemos? Por exemplo, quando há programas, estamos a ouvir que para municipalização, portanto, cada município tem 25 milhões de kwanzas mensais no âmbito da municipalização do país. Mas
Qual foi o estudo que foi feito? Ouviram a comunidade de cada município? Os municípios têm necessidades iguais? Não. Primeiro, os municípios têm superfícies diferentes, têm número de cidadãos diferentes, têm necessidades diferentes, têm prioridades diferentes. Portanto, quando alguém, esses vícios do comunismo, de tratar tudo na mesma panela, com as autarquias, isto não vai acontecer, porque cada comunidade vai saber qual é a sua prioridade, vai fazer um orçamento de acordo às suas necessidades e prioridades e vai encaminhar os recursos de acordo às suas necessidades. E ali coloca-se também a transparência no uso dos recursos públicos. Porque quando um autarca é eleito, não é? Ele tem mais compromisso em prestar conta aos cidadãos do que aquele que é colocado de Luanda para o Bocoio ou para outro município. Portanto, há este compromisso de que eu fui eleito. Se eu não resolver os problemas da comunidade, se eu não trouxer água, se eu não criar um circuito comercial que faça com que os cidadãos do meu município consigam criar alguma riqueza, se eu não criar condições nos hospitais em termos de atendimento médico e medicamentoso, se eu não criar... Quer dizer, há um comprometimento entre o autarca e aquele que lhe elegeu, por isso é que nós vamos insistir que, para que haja uma governação para o cidadão, uma governação mais próxima entre o governado e o governante, para nós, a extensão do poder local, a descentralização é prioridade, é fundamental e essa é a expectativa. Porque não nos podem confundir com desconcentração, que é o Estado, o governo central dar responsabilidades ou atribuições às suas administrações, porque com a institucionalização das autarquias, a administração do Estado municipal e as autarquias não vão poder conviver. Um governador ainda pode lá estar, mas não haverá administrações municipais, tal como acontece agora, porque não podem conviver as duas entidades, porque há uma que emana da vontade dos cidadãos e que vai administrar, vai gerir, vai coabitar com os cidadãos, partilhar, vai de forma transparente responder às necessidades dos cidadãos e neste caso há um outro assunto que se coloca, que é o de alguém pensar que não, então vai estar lá o autarca que foi eleito, fica livre. Não, é ali onde entra a questão da tutela administrativa. Portanto, a tutela administrativa é colocada ali para que os autarcas eleitos também andem no limite da lei, das leis estabelecidas, cada um não invente só porque agora tenho poderes, mas é preciso que haja o controlo em termos de implementação das leis, implementação das regras, em termos do controle da gestão da coisa pública, para que também haja algum freio que permita com que haja eficiência na resolução dos problemas dos cidadãos, haja eficácia também em termos de uso dos recursos públicos e, portanto, haja uma harmonia tal entre os cidadãos, a Assembleia Autárquica, o autarca, e que o trabalho do autarca em termos de resposta às necessidades dos cidadãos é que vai fazer com que ele seja eleito 2 vezes ou 3 vezes e nós depois poderemos caminhar como os outros, por exemplo, depois evoluir para a eleição mesmo dos governadores. Que tal? Portanto, mas temos que começar nesta primeira fase de que, para mim, está constituída a base para a realização das autarquias. É verdade que o desafio maior é exatamente a CNE que temos hoje. Esta CNE que temos hoje, temos que levantar essas questões, essa CNE que temos hoje corresponderá às expectativas de termos um processo eleitoral livre, justo e transparente?
é uma questão que se levanta, que nós temos que nos debater, porque esta CNE é a que até hoje estamos, em termos das primeiras eleições em Angola, fazemos hoje 28 anos, e em Angola, infelizmente, temos mesmo que afirmar que nunca tivemos eleições nem livres, nem justas, muito menos transparentes. Portanto, a questão da CNE, a idoneidade, até a começar mesmo do presidente da CNE, que tem uma ficha altamente suja de uma pessoa corrupta, de uma pessoa que usa mal os recursos públicos. Portanto, este é o debate grande. E as empresas que geralmente intervêm no processo de preparação das eleições, tanto gerais como as autárquicas, também não têm ficha limpa, não são idôneas, e precisamos de levantar este assunto, e os jovens pelas autarquias também devem abraçar essa causa, porque nós podemos nos preparar, podemos ter cidadãos ávidos de ter eleições autárquicas, de terem autarquias constituídas, mas o grande handicap que temos hoje ainda é a CNE, que é uma CNE partidarizada, é uma CNE mafiosa. Portanto, é preciso lutar para que esta CNE seja, naquilo que se está a levantar como reforma do Estado, é preciso olharmos para a CNE com seriedade, com olhos de ver, com vontade revolucionária, porque senão, tanto as eleições autárquicas como as gerais não poderão corresponder às expectativas dos cidadãos. Portanto, de um ponto de vista assim introdutório, este é o meu ponto de vista. Muito obrigado pela. Olha, algumas pessoas aqui consideram isso como sendo uma aula magna, e a digníssima Obrigada. deputada excedeu as nossas expectativas. Eu nem sabia que tinha tanto domínio assim das questões das autarquias, porque normalmente nós conversamos também com alguns deputados e notamos que há sempre um vazio de conteúdo naquilo que ele vai abordando, mas a deputada aqui foi magnífica. Olha, vou começar aqui com um comentário do Paulo Maria Paulo. Ele escreve o seguinte: é um orgulho. Uhum. A que partido milita a irmã? Boa aula magna sobre as autarquias. Teu papá deve se orgulhar pelo brilho e a capacidade intelectual que carregas, mana. Este é comentário do Paulo Maria. Ele pergunta qual é o partido da digníssima deputada. Bom, Paulo, muito obrigada pelo carinho. Nós somos soldados da pátria. Eu sou deputada do grupo parlamentar da UNITA, milito no Partido UNITA desde que nasci. Eu costumo dizer nas fichas de inscrição, quando dizem quando entrou na UNITA, eu escrevo mesmo o ano em que eu nasci, porque prontos. Mas dizer que neste exercício eu gosto de apresentar-me como uma pessoa que está. Os partidos são nossos, mas Angola está acima dos partidos, e quando podemos contribuir como cidadãos para que possamos abrir a mentalidade das pessoas, dos cidadãos, e juntos podermos realizar aquilo que cada angolano quer, porque há angolanos que não se revêem em qualquer partido, mas nós devemos abordar os assuntos de tal maneira que qualquer angolano se sinta representado, porque para mim as autarquias transcendem qualquer partido político. As autarquias serão um bem para as comunidades, para os cidadãos. As autarquias serão um bem para olhar para as questões da infância, que hoje temos dificuldades do ponto de vista global de olhar para as questões da infância com seriedade. Temos questões sérias de olhar para os idosos. Nos municípios será mais fácil controlar o número de idosos que estão entregues à sua própria sorte. Com as autarquias será mais fácil, por exemplo, olharmos até para as questões de lazer. Hoje os parques anteriores, os clubes de filme e outros desapareceram. Portanto, as autarquias terão que ter a capacidade imaginativa de ver que fontes de recursos,
como criar felicidade para as suas comunidades, para além de criar riqueza, comércio, criar postos médicos com qualidade, escolas com qualidade, precisarão de olhar para a felicidade dos seus munícipes. Portanto, hoje estamos a ver programas para a criança, para cada família receber 8.500 kwanzas. Quer dizer, são programas que, do ponto de vista geral, esses programas que tocam as famílias poderiam ser descentralizados. Estamos a ver hoje, por exemplo, a gestão da Covid. Os testes estão um caso sério. Até testes para a Covid, quer dizer, o Estado é que tem aviões que vão buscar testes da China ou mandam trazer, mas depois o Estado já não tem os testes, porque os testes estão nas clínicas privadas e os municípios, os cidadãos dos municípios têm que ir para o centro tal para ver se conseguem uma vacina. Agora até disseram que quem quiser sair de Luanda tem que fazer teste, e o teste está a 19.000 kwanzas. Quem é o cidadão que tem esse teste? Até a questão da autorização da saída de Luanda, vimos a forma como o processo foi centralizado. Pessoas de Cacoaco, de Viana, tinham que ir no centro da cidade para uma única comissão multissetorial, que só tinha um gabinete, o país todo. Portanto, é só para entendermos que a descentralização financeira, administrativa e política é fundamental. Vamos olhar para a questão do tratamento dos documentos, o bilhete, tratar um cartão para fazer venda ambulante, tratar um cartão de sanidade, tratar questões bancárias, quer dizer, até para as pessoas acederem aos créditos, tudo centralizado. Portanto, as autarquias terão que trazer esta novidade dos cidadãos que está no Nambangongo, está no Curoca, está onde quer que esteja, ali nos municípios de Cabinda, quer dizer, consegue tratar documentação, consegue resolver as suas necessidades sem ter que se deslocar. Vamos olhar para a questão da educação. Quantas crianças tiveram que deixar as suas famílias para poderem estudar lá onde há mais condições, onde é possível? Vamos olhar para a questão gritante dos transportes. Estamos a ver agora, de um lado o executivo diz que tem que haver distanciamento, tem que haver, mas os transportes públicos é um desastre. Os transportes públicos, quer dizer, se olharmos, o autocarro sai de Viana, vai ter que parar no Benfica, enquanto que se cada município tiver um sistema de transporte bem organizado, onde a hora que o comboio passa, todo mundo sabe que é hora X, os transportes são suficientes em cada município e marcam-se os pontos onde uns autocarros param para depois o outro município chegar até no sítio X. Vocês já imaginaram como seria a vida do cidadão que não poderia pagar vias curtas e por aí fora, mesmo os serviços de táxi de forma descentralizada, e surgiriam mais atores para este mercado dos táxis e haveria maior organização municipal. Tem que haver autarquias no nosso país, porque elas só trazem benefícios. Não vale a pena aqui brincar, porque 1.500 kwanzas que você paga no município do Cacoaco para pagar um emolumento, em vez de ir para a Caixa Central, lá onde já roubam o dinheiro do petróleo, se ficar no município do Cacoaco, quantas estradas podem ser construídas? Quantos sistemas de distribuição de água podem ser construídos no Cacoaco ou em Viana ou em outro sítio? Portanto, para mim, a conta única do Tesouro é importante, mas precisa de ter ramificações municipais para que
os municípios possam, então, ter o retorno dos emolumentos, dos recursos que vão recebendo para aos munícipes que vão pagar a taxa de circulação, que vão pagar o imposto predial urbano, que vão adquirir direito de superfície da terra. Quanto mais recursos ficarem no município, maior e com um gerente, claro, eleito, que sabe que tem contas a prestar aos cidadãos, maior transparência, maior eficiência, maior eficácia e economicidade no uso dos recursos. E ganhamos todos. Sim. Muito obrigado. Temos aqui o comentário da Laurinda Gouveia. Ela diz que está muito fixe. Orçamento participativo às autarquias em Angola é urgente, mas com o engajamento cidadão mais para exigirmos transparência de todo o processo. Despartidarização é urgente para que tenhamos eleições autárquicas transparentes. Ser muito bom ouvir a deputada. Este é o comentário da Laurinda Gouveia. E depois tem aqui alguém que Laurinda, diz: minha guerreira. Ok, pode Sim, comentar. sim. Não, pode falar do outro. Algumas pessoas aqui ficaram assustados relativamente à questão dos testes. Os testes de Covid não são gratuitos. Essa é a Gisela Silva, ela provavelmente que esteja em Portugal e não tem noção daquilo que se passa no país. Então, ela perguntou se os testes não são gratuitos. Gisela, eu vou começar pela Gisela. Gisela, de facto, os testes até algum ponto eram gratuitos, por isso é que a procura era tanta, porque a oferta é pouca. E agora, com a última dose do estado de calamidade, onde houve algumas aberturas, sobretudo, mesmo mantendo, por exemplo, a cerca sanitária em Luanda, mas que se permite que as pessoas saiam, mas mediante um teste negativo, e acresceu-se que os testes serão comparticipados. Se for o cidadão a pedir, a requerer esse teste, tem que participar. E se for o Estado a pedir, portanto, ali sim poderão fazer os testes. Portanto, os testes a partir de agora, eu já sei que há pontos que estão, sobretudo pontos privados, isso é que é interessante, pontos privados que estão a pagar, estão a comercializar os testes, os rápidos, a 19 mil kwanzas. Imagino o Zaragatoa, quanto é que está. Portanto, está assento. Eu sei que há uma das clínicas, não vou dizer o nome para não fazer publicidade, que estava, o Zaragatoa estava a custar 180 mil kwanzas. Quem é um cidadão angolano que tem condições de pagar de pagar 180 mil kwanzas para o teste, e os 19 mil kwanzas, há gente que ganha 13 mil, ganha 18 mil, 19 mil kwanzas vai pagar teste. Portanto, nós perdemos a fase de fazer testes comunitários, testes na sua globalidade, como outros, em vez de vermos, sabemos que ainda há pessoas que estão a fazer-se ricos nesta pandemia, estão a aproveitar-se, infelizmente é assim, por isso é que vimos aviões que trouxeram cargas que ninguém sabia de quem são, mas sabe-se que quem trata do avião, quem trata dos processos em tempos de crise era a Comissão Multissetorial. Portanto, eu penso que lá no meio entre eles sabem exatamente que estão a fazer rico, e essas clínicas são exatamente de pessoas ligadas ao poder, porque ninguém aqui consegue fazer coisas, consegue adquirir estes contratos diretos assim de forma muito fácil, e sabe-se também que nesta altura do campeonato, infelizmente, o presidente da República terá concedido mais contratos diretos, adjudicações diretas do que o outro em 38 anos, e onde entram essas gestões também dos testes, gestões de outras situações, e que é muita pena. Portanto, o teste Zaragatoa custa 185 mil, o outro, os pontos, é interessante que a lista que vemos é dos particulares, e eu não sei como, porque os aviões que estão a circular da China para outro ainda só estão a ser controlados pelo Estado. Portanto, ali onde devemos ver que
o nosso Estado continua a ser corrupto e por isso é que, mais do que nunca, as autarquias são fundamentais. A Laurinda tem toda a razão e as autarquias devem ser, sim, um movimento de cidadania. Os cidadãos devem tomar consciência que com as autarquias, que até a Constituição é bem clara sobre isso, as autarquias, em termos de Constituição, são os 164 municípios, bastando apenas institucionalizá-las com eleições. A base das leis já está bem pronta, a outra da institucionalização das autarquias, só falta a aprovação, a discussão na especialidade e votação final global, e que, com vontade política, isso pode ser feito no final deste mês, porque estão a empurrar a culpa para a Assembleia, mas dizer que nós, em termos de abertura para encontrar consensos e outros, nós estamos completamente abertos. Devo partilhar aqui que o grande problema, se calhar, do Executivo é não levantar, com tanta miséria, com tanta pobreza, com tanta fome, com tanta incompetência no combate à corrupção. O grande problema do Executivo na lei sobre a institucionalização das autarquias em discussão deve ser agora o barulho do gradualismo geográfico e aquele que nós defendemos, que é do gradualismo na atribuição de competências de forma gradual, que a Constituição reserva muito bem, clarifica muito bem relativamente a esse aspecto. Portanto, levantar agora a Igreja Católica e outras igrejas, aquelas cidadãs, também são favoráveis a que as eleições, as autarquias sejam implementadas nos 164 municípios. Portanto, hoje o MPLA levantar-se e dizer não, vamos fazer em 20 municípios ou em 30 municípios, é uma bandeira política que eles não querem entrar nesta luta, por isso é que vão adiando. Mas aqui o bom é mesmo aceitar que a política é dinâmica. As sociedades evoluem. É uma vergonha quando, por exemplo, em termos de pandemia, a Namíbia convocou eleições. Cabo Verde convocou eleições. E nós estamos aqui por tudo agora é por causa da Covid. Até a crise econômica financeira que nós estamos a passar desde 2009, a nossa crise econômica, depois agrava-se no segundo semestre de 2014, tudo agora ficou culpa da pandemia. Isto é perigoso. Portanto, é preciso percebermos que a nossa crise, para além da pandemia, que estamos todos de acordo que a pandemia surpreendeu o mundo, surpreendeu Angola, criou constrangimentos, mata, precisamos de proteger o nosso povo, precisamos de proteger a vida, estamos todos de acordo. Mas precisamos de aprender a conviver com isto, com mais cuidado, e os testes são importantes. Agora, em vez de liberalizar os testes, eles centralizaram os testes, porque para mim devia haver liberalização dos testes. Porque se os testes estão concentrados, isso é que cria até corrupção. Não sei se me está a perceber. A centralização de tudo, do poder, dos testes agora na Covid-19, da economia, dos dinheiros, cria corrupção. Portanto, é preciso mudança de mentalidade, mudança de comportamento e entendermos que é preciso distribuirmos o poder, até o poder local. Quanto mais poder local, quanto mais autonomia no poder local, do ponto de vista das autarquias, maior desenvolvimento tem, porque o desenvolvimento deve vir da base. Ninguém desenvolveu qualquer país começando do topo. O desenvolvimento deve vir da base, o desenvolvimento deve vir das comunidades rurais, o desenvolvimento deve vir do campo. Quando falo do campo, a agricultura, hoje até a agricultura está centralizada. O governo mandou construir vários tratores na China, autocarros e outros, que era para fazer mecanização agrícola. Mas por causa da centralização, os tratores ficaram com os donos. Estamos a ver aí esses carros que transportam areia, amarelos. Aqueles carros foram encomendados na China com dinheiro público
para ajudar o desenvolvimento do país. Mas vieram para Angola autocarros, esses carros bulldozers e outros materiais. Os senhores dividiram-se o dinheiro todo. Dividiram-se os carros. Hoje, às tantas, ontem ouvimos o Presidente da República dizer que o sistema de transporte está muito bom. Ele sabe como é que está o transporte. E em tempos de Covid, as pessoas empenham-se nos autocarros porque os autocarros não chegam. Portanto, é preciso entender que sem descentralizar, não é desconcentrar. Desconcentrar, eles deviam desconcentrar há muito tempo, há 45 anos. Desconcentrar, deviam ter dado mais poderes aos administradores municipais, aos administradores comunais, para resolverem problemas que afligem os munícipes. Por isso é que hoje estão a correr com o PIME, porque durante esse tempo todo não deram poder aos administradores municipais. Eu passei por várias administrações municipais. Aquilo dá pena. Até o gabinete, o bureau do administrador, ele próprio nem cabe. Por quê? Porque até o recurso sair da conta única do Tesouro, passar pelo ministro, depois do ministro vai para o governador, do governador vai para o administrador, os outros administradores municipais. O administrador municipal depois é que deixa um bocadinho até para o comunal, para... Meu Deus! Esse dinheiro, com essa gente que tem em mente de roubar, até chegar no município, o que é que lá chega? Portanto, por isso que estamos a dizer, tem razão as pessoas que dizem que as autarquias têm que ser um movimento cidadão. Caro cidadão, é preciso que entre no movimento cidadão para exigir eleições autárquicas já em todos os municípios e, de preferência, antes de 2022. O PIME é um programa eleitoralista. Vamos perceber isso. E nós pensamos que devemos sim criar projetos, criar escolas, criar hospitais, criar centrais de distribuição de água, distribuição de energia nos municípios. Claro, este é o papel do Estado. Não precisa de um programa específico. Esse é o papel do Estado, porque o papel do Estado, o facto do Estado gerir recursos de todos nós, porque como nós não podemos gerir todos os recursos, é preciso entender o fundamento da intervenção do Estado em qualquer economia é o facto dele gerir recursos, bens públicos, que não podem ser geridos por todos. Por exemplo, bens públicos. O petróleo é de todos nós, o mar tem que ser bem gerido para todos nós usufruirmos. A questão da segurança pública, a polícia, as forças armadas. E esses recursos que ele congrega, sobretudo do petróleo, do diamante, as pescas, e vocês veem que o Estado, em vez de gerir para redistribuir para os cidadãos, ele está a gerir e está a distribuir-se. Os membros que mandam, que estão lá no poder, distribuem-se. Porque vocês já viram a extensão de mar que nós temos. E o peixe está caro em Angola. Isso é possível? Por que o peixe em Angola é luxo? Agora até o carapau é luxo. Por quê? Porque esse Estado concentrou tudo. O Estado, até o peixe que vem do continente, tem que controlar. Não é possível. Como é que lá no Mochico, o município do Luau vai se desenvolver? O município do Luau, com autarquias, com o seu peixe ali, com a Zâmbia, com outro. Eles podem criar mecanismos de... Podem criar... Eu peço desculpas. Houve aqui um desastrezinho. Podem criar mecanismos internacionais de comércio entre eles, além fronteira, para poderem desenvolver o Luau.
Portanto, as autarquias dão também a possibilidade de um empresário vir dos Estados Unidos, vir da Noruega e dirigir-se diretamente para o município do Cacoaco, para o município do Bengo, para um outro qualquer município e criar parcerias com o Estado, criar parcerias com os empresários locais para poderem desenvolver o município. Portanto, só um Estado que não é patriota, que não ama Angola, é que impede que as autarquias sejam implementadas no país. Ok. Temos aqui os comentários da Gisela Silva, ela que está na Inglaterra. Ela escreve aqui: quem devia ter feito o discurso ontem era esta deputada. Fiquei mais esclarecida hoje do que ontem a escutar o patrão da máfia. E ela escreve mais aqui, escreve aqui: estou fã desta deputada, poderia ficar horas a escutá-la. Vou seguir a página dela, assim fico mais informada. Muito E obrigada, depois, Gisela. e depois tem mais aqui. Tem o Tozé que diz que ele é fã de todos os deputados da UNITA por serem bem informados e depois procura saber da digníssima deputada o que é que ele pode fazer para ser membro. Ele não está em Angola e gostaria de ser membro do partido UNITA, mas não sabe como é que ele pode fazer isso, porque ele não está em Angola. E depois temos mais aqui o comentário deste Deva Sacato Júnior. Eles questionam: o cartão vermelho da UNITA, em poucas palavras, significa. Ele quer saber o que é que significa o cartão vermelho exibido ontem. Ok. O cartão vermelho, vou começar por este. O cartão vermelho significa que basta de gerir o país de forma eleitoralista. Pensamos que os cidadãos precisam de ver os seus problemas resolvidos. E hoje, o problema principal do cidadão é a fome. As pessoas estão a passar fome. O país, como é extremamente importador, com as restrições da Covid-19, hoje os produtos que entram para o país diminuíram, portanto, há menos oferta de produtos e ainda nós não temos uma produção interna suficiente capaz de responder à demanda dos cidadãos. Por isso, os produtos estão escassos, os preços elevaram-se sobremaneira. Um saco de arroz que estava há pouco tempo a 5.000 kwanzas, hoje está a 25. A lata de leite de 2.500 está a 12, 14. Não é possível. Portanto, é só para dizer que hoje o cartão vermelho significou que basta de sofrimento dos cidadãos, é preciso governar para os cidadãos, é preciso parar, por exemplo, de subalternizar os outros órgãos de soberania, a Assembleia, os órgãos como é que posso dizer, da justiça, porque o presidente praticamente é que manda em tudo. Ele é que sabe tudo, ele é que manda em tudo, ninguém mais pode fazer, os deputados não podem fiscalizar o executivo neste momento por causa de um maldito acórdão que foi proposto por 10 deputados do grupo parlamentar do MPLA. A justiça é levada a reboque. Quando o presidente quer prender alguém, ele dá sinal e esse é preso. Quando quer proteger outros, ele dá um sinal e esses também são protegidos, ficam ali na sua vida a passear, mesmo tendo desviado somas de dinheiros avultadas dos cofres do Estado em prejuízo da vida dos cidadãos. Portanto, para nós estamos a dizer, basta da luta contra a corrupção fingida, basta de desemprego, o desemprego está a matar gente, há 735 pessoas morrem praticamente em 3 meses, pelo menos, suicidaram-se porque não sabem como sustentar as suas famílias. Vimos um episódio de um pai que amarrou os filhos, matou os 2 filhos, ele próprio suicidou-se porque não sabe como sustentar os filhos. Num país rico, independentemente da crise financeira, e a crise financeira que nós estamos a viver não é só da pandemia, eu repito, é fruto das más escolhas de políticas públicas,
porque nós com o petróleo poderíamos ter diversificado a economia, poderíamos ter criado refinarias, por exemplo, para vendermos nós próprios o nosso petróleo de forma bruta, de forma líquida e termos os derivados aqui para construir e vendermos também matéria-prima. Os computadores são feitos de quê? De derivados do petróleo. Ou, eu vou dar um exemplo, a máscara que estamos a buscar, a importar da China, e o chinês é que está poderoso com a máscara. Aquela máscara é feita com base num produto derivado do petróleo. Nós não estaríamos hoje a fazer dinheiro se os dirigentes tivessem juízo. Portanto, é só para dizer que basta de governar o país de forma irresponsável. As pessoas estão cansadas, as pessoas têm fome, e basta de um sistema de educação sem qualidade, basta de um sistema de saúde doente, basta de centralização do poder, queremos autarquia já. Quanto ao jovem que quer ser da UNITA, pode procurar a minha conta do Facebook, é Cuva Estrela. Depois vamos falar, vamos poder partilhar, ver como é que podes fazer, em que país estás, para eu poder te orientar para um representante que lá esteja, e a partir daqui também podes mandar os teus documentos, nós passarmos um cartão para si e mandar para si. E muito obrigada, nós estamos mesmo abertos para receber todos, porque o país precisa de cidadãos patriotas, uns que se juntam aos partidos e outros que exerçam a sua cidadania propriamente dita. Somos todos angolanos, cidadãos, e devemos lutar por este país de forma igual. E quando falo da questão da cidadania e do sistema eleitoral, devo lembrar também que é preciso chamar a atenção aos cidadãos que basta de pensar que quem controla o processo eleitoral só são os partidos políticos. Não é verdade. Nós devemos todos, por exemplo, agora começar a nos mobilizar para exigirmos eleições livres e justas, eleições autárquicas, nos mobilizarmos. A Constituição dá-nos várias formas de podermos defender os nossos direitos e também de podermos ser delegados de lista. Há países hoje que operaram a alternância no poder porque os cidadãos não esperaram o partido da UNITA ou o partido da oposição. Não, porque cada cidadão foi depositar o seu voto e constituiu-se num alto delegado de lista em termos de depositou o seu voto, levou na sua mochila a quiçangua, a sandes, ou a batata doce, ou sei lá o quê. Para quê? Para ficar ali até a contagem do voto, porque o voto, você deposita o seu voto, mas se não controlar o voto até a contagem na mesa, na assembleia, para que o voto seja, para que o resultado seja aquele que você depositou, tem que poder controlar, e o controle não pode ser delegados da UNITA, ou então aqueles que pensam que não, para eu controlar o processo tem que me pagar. Este espírito que o MPLA ensinou ao povo tem que acabar. É preciso patriotismo, é preciso voluntariado, é preciso aprendermos a ajudar as nossas comunidades a varrer, é preciso aprendermos a ir cuidar dos doentes nos hospitais sem pagamento. E para aqueles que têm o seu trabalho, com certeza, devemos exigir salário justo. E neste momento também a questão dos impostos, com autarquias, os impostos serão aqueles que são acordados entre as comunidades, não impostos que depois prejudiquem o rendimento, que já não tem poder de compra dos cidadãos. Portanto, há muita vantagem para que nós possamos fazer o barulho necessário para que as autarquias tenham lugar. Portanto, esses adiamentos políticos não se compadecem com a necessidade premente de desenvolvimento das nossas comunidades de forma harmoniosa,
participarmos nas reuniões para dizer que aqui queremos hospital, queremos escola, e reclamarmos com aquele que nos dirige que aqui não está a fazer bem, corrigir realmente aquilo que não está bem, porque os outros levantaram um slogan que hoje eles próprios não sabem explicar, não sabem ver o que estava bem, o que estava mal, porque agora tudo ficou à toa. Portanto, há uma necessidade da consciência da cidadania acordar, levantar-se para todos participarmos nesta corrida das autarquias, das eleições gerais, porque a alternância é possível, mas cada um tem que ter a consciência de que eu faço parte da solução, eu faço parte do exército de angolanos que quer mudança, quer alternância e quer autarquia já em todos os municípios do nosso país. Ok, eu irei colocar algumas questões, mas antes vou deixar aqui uma mensagem para o pessoal que está a nos ouvir. O Zola Pedro, alguém pediu aqui o link da conta da deputada para localizar. Está aqui, www.facebook.com/ecuva.estrela. Quem clicar neste link poderá ter acesso à conta da deputada ou então escrever Ecuva Estrela, é o nome que ela utiliza no Facebook. Nós temos aqui muitos comentários mesmo, mas eu gostaria de fazer uma questão concreta à digníssima deputada. No ano passado, quando começaram as discussões no Parlamento sobre o pacote legislativo autárquico, o Movimento Jovens pelas Autarquias realizou 2 manifestações de frente da Assembleia e realizou. Já temos 3 conferências de imprensa ligadas ao pacote legislativo autárquico e o presidente há 1 mês ou há 2 meses atrás nos surpreendeu dizendo que não foi possível convocar as eleições autárquicas devido à morosidade do parlamento em aprovar o pacote legislativo autárquico. E ontem nos surpreendeu com outras declarações e que ontem ele demonstrou claramente que não há interesse de implementar este ano, nem no próximo ano, nem nunca. E o deputado Raul Danda ontem na TV Zimbo disse a mesma coisa que eu estou aqui a repetir, que agora ficou cada vez mais claro que não há mesmo intenção. E eu quero saber, como é que, enquanto deputada ou enquanto deputados, o que é que vocês vão fazer durante esse... Começaram ontem o início da 4ª legislatura. Eu gostaria de saber o que é que vocês vão fazer, se vão continuar aí no Parlamento a aprovar as leis que o Executivo vai querer. Foi o que aconteceu durante o ano 2019 e o ano 2018. Todas as vontades do presidente passaram e agora estamos aqui. O presidente bota a culpa para os deputados e eu quero saber se os deputados vão continuar a fazer esse papel de ir na Assembleia aprovar as prioridades do presidente e não aquilo que seriam prioridades da nação. Bem posta. Devo dizer que nós entendemos que até hoje as mudanças que se operaram no país foram aquelas que se tomou a opção de ir para o combate. É preciso ir para o combate. Se as pessoas regredirem, podemos também regredir na luta que começou há muito tempo. Vocês sabem que muitas vezes os dirigentes do MPLA disseram mesmo que a democracia lhes foi imposta. Portanto, sim, foi preciso estar na trincheira, foi preciso, apesar da teimosia, apesar como é que posso dizer, da discriminação, de muitas vezes pensarem que os outros que lutaram tinham caudas e tinham isso e aquilo, foi preciso dizer que estamos aqui e que é possível em Angola convivermos na diferença, é possível haver o multipartidarismo, é possível realizarmos eleições justas, eleições no nosso país, é verdade que ainda não estão justas, e portanto entendemos que muitas vezes nós nos retiramos, por exemplo, em alguns momentos, como é o caso quando se aprovou a Constituição da República, e a cadeira vazia também nos ensinou que, mesmo assim, a Constituição está aí. Portanto, a Constituição está ali porque os resultados eleitorais têm sido montados de tal maneira
que o executivo, o MPLA, a bancada do MPLA, independentemente dos outros, ele faça o que bem quiser. Portanto, costuma-se dizer que se você quer mudar um certo status, o teu inimigo, tens que estar com ele, ombro a ombro. Não pode deixá-lo à vontade também. É preciso estarmos ali. É preciso estarmos ali porque quanto mais pressão houver, e se lembrar, o MPLA só começou a falar de autarquias porque a oposição, a sociedade civil também, começou a falar a bandeira das autarquias nas eleições. A UNITA, sobretudo, as igrejas, vocês começaram a fazer esse barulho. E o presidente entendeu que a necessidade naquele momento de fazer a campanha em 2017, era preciso levantar a bandeira das autarquias. Ele até terá falado, lembro-me, em 2017, em agosto, de que Luanda, não era possível governar Luanda porque há muitos poderes que se cruzam e, por isso, a realização das autarquias é um desiderato que deve ser atingido. Nos termos assim, no discurso dele, ele afirmou isso. Mas por que ele fez isso? Porque ele percebeu que a expectativa do cidadão era ouvir que ele vai realizar eleições. Portanto, a sociedade não pode se calar. Os representantes dos cidadãos também não podem recuar. É mesmo naquele hemiciclo, não vamos ter que bater todos os dias. Se tivermos que apresentar cartão vermelho, se tivermos que sentar em cima das mesas, vamos ter que sentar. Para além daquele hemiciclo, a sociedade também deve fazer o seu barulho. Nós vamos continuar, vamos ter que vamos ter que apelar à Constituição, sobretudo em termos de manifestação. É preciso pressão, e a pressão não se faz em casa. A pressão faz-se nos locais onde é possível fazer a pressão, faz-se na rua, faz-se onde se tem que fazer, mas que faz-se através da comunicação social, faz-se nesta via que nós estamos agora, faz-se de todas as maneiras. Nós não podemos recuar. Vamos ter as leis que eles tiverem que fazer passar, aquelas que achamos que não são justas, vocês com certeza costumam ouvir que nós não votamos contra. O IRT, por exemplo, sabíamos que é uma lei injusta, porque o salário do cidadão está cada vez mais desgastado e, portanto, eles não fizeram a correção tendo em conta o desgaste, o índice de preço do consumidor, que está para lá, está cada vez mais alto. E nós avisamos na altura, esta lei é injusta, porque não houve correção tendo em conta a inflação. E eles simplesmente aprovaram. O que está a acontecer agora? O cidadão está insatisfeito relativamente ao alargamento para as FA, por exemplo, para as forças de segurança, a polícia e todos, viram que as FA, a polícia estava nervosa e nenhum presidente gosta de ter as FA e a polícia contra ele. O que ele fez? Recuou. E recuou de forma ilegal, porque a lei foi aprovada pela Assembleia Nacional, portanto é uma lei supra. Ele não pode vir com um decreto depois de desfazer a lei. O que ele tinha que fazer é voltar, não é? É voltar e dizer que não, de facto erramos e agora podemos ainda, porque vamos corrigir, porque há uma classe média que já estava bem constituída, que com essa crise a classe média desapareceu. Se a classe média desapareceu, a classe anterior então também ficou paupérrima. Por isso é que o índice de pobreza hoje está a caminhar para 50% e até não sei se é de 60%. Portanto, você assume o país numa altura e promete que vai realizar eleições autárquicas, as tantas diz que não, a pandemia é culpada de tudo. E enquanto isso, os índices macroeconômicos, os índices sociais na vida dos cidadãos estão a deteriorar-se. Não é possível. Portanto, nós não podemos recuar, temos que estar ali para dizer que isso está errado, aquilo está errado,
E quando lá dentro não chegar, vamos todos para a rua, vamos fazer aquilo que a Constituição nos permite. Portanto, nós estamos ali na frente, vocês estão onde estão, o cidadão na sua casa, onde está, tem que começar a ouvir o movimento, onde é que está a pender e participar. Porque quanto mais pressão fizermos, quanto mais cidadania se levantar, os governos mudam. O povo, quando entender, o dia que o cidadão angolano perceber que só a força dele pode mudar este país de um dia para o outro, não teremos governante que mente, que diz um dia que quero a autarquia só para ter votos, de repente muda e culpa tudo. Ok, muito bem. Nós já estamos a chegar na reta final. Nós temos, tem muita gente a nos acompanhar, tem muitos comentários. A maior parte das pessoas que estão a acompanhar essa live vivem na Europa, vivem nas Américas, são angolanos e não podem, por exemplo, ou seja, tem pessoas que estão a nos acompanhar a partir de Angola, mas a internet de Angola, por exemplo, quem nos acompanha a partir de Angola só acompanha uns 30 minutos e depois desaparece. Mas os que estão na Europa, na América, eles nos acompanham na íntegra e depois vão partilhando, não sei o que por aí fora. Na verdade, o que eu queria dizer é o seguinte: hoje em dia há muito ativismo, há muita cidadania a ser feita na diáspora. Os angolanos que estão fora têm muita vontade de participar a partir dos lugares onde eles estão. E temos aí a questão de que os angolanos na diáspora não podem votar. Mas ainda assim estão a fazer a parte deles, estão a fazer a parte deles, que é através dos vídeos, partilhando os vídeos que são realizados em Angola e pelos angolanos. Mas o que eu vejo hoje como uma grande preocupação é que nós estamos a recuar para um regime de ditadura. Não essa ditadura que nós vivemos com José Eduardo dos Santos nos últimos 10 anos. Estou a falar de uma ditadura semelhante àquela que se viveu nos anos 80, em que as pessoas vão ser perseguidas mesmo até as últimas consequências. Nós vimos que o presidente criou um Conselho da República, é um conselho econômico e social, na Econômico e qual social, sim. sim, este conselho é absurdo, tendo em conta que tem mais de 50 pessoas só nesse conselho. E nós vimos que o presidente queria ter alvos, ou seja, tinha alvos próprios. O Carlos Rosado, Yuri Kishina, essas pessoas que comentavam muito na rádio. E o propósito do presidente qual era? Era silenciar ou comprar o silêncio dessas pessoas. E o Carlos Rosado é a pessoa que está a mostrar que não está interessado a vender o seu silêncio. Eu faço aqui uma análise e em função daquilo que recentemente foi denunciado pelo Novo Jornal, de que é um plano de combater o presidente da UNITA até a exaustão, que dentro de mais algum tempo o MPLA poderá ainda desestabilizar mais quer dizer, os partidos políticos na oposição, bem como os ativistas. Sabes que muitos ativistas são desempregados, poderão lhes oferecer emprego, poderão lhes oferecer casas e eles vão parar dessa luta. E, ou seja, o MPLA está preparado para manter, ou seja, para continuar no poder depois de 2022. Mas, ao mesmo tempo, o MPLA sabe que não tem aceitação popular, ou seja, há um índice de rejeição muito forte por parte do povo. Ontem, no discurso do presidente, ele mostrou que está ciente de que o povo não está a gostar das medidas ou da forma como ele está a governar. Eu gostaria de saber como é que os partidos estão preparados para o desafio. Se eles já começam a prometer, por exemplo, que vão combater até a exaustão, que já constitui um perigo mesmo quando os serviços de inteligência e segurança do Estado começam a se envolver diretamente na política. E nós estamos aqui com sinais claros que o nosso país não poderá avançar nos próximos 5 anos e antes, pelo contrário, poderemos retroceder para um regime de ditadura. Como é que vocês estão a se preparar para esses desafios? O que é de bom aqui é que a cidadania está cada vez mais disposta a trabalhar com todos que estão interessados para mudar Angola. Ou seja, as pessoas estão fartas do MPLA. E está claro quando as pessoas vão fazer vídeo. Olha, em 2022 vais gostar. Estão a mostrar claramente. Antigamente as pessoas escondiam-se. Se nós analisarmos cada comentário que foi feito aqui nessa live, tem muitos comentários que eu não passei por aqui. Vê que hoje os cidadãos falam sem medo, sem receio,
têm muita vontade de participar na vida política. E em Benguela, recentemente, prenderam uma jovem, uma moça, que ela cada vez mais. Este ano é a segunda vez que ela vai na cadeia. E ela não tem medo, não tem. Veja isso como sendo algo normal. Veja o que acontece, por exemplo. Antigamente, os ativistas não conseguiam realizar manifestação na Lunda Norte e na Lunda Sul. Esta Uhum, semana realizaram duas manifestações na Lunda Sul e na Lunda Norte. uhum, Surpreendente, o presidente foi recentemente em Malange. Antes do presidente chegar, mandaram prender todos os ativistas que estavam lá. Prender os ativistas uhum. nas suas casas. É porque o presidente tem medo dessa cidadania. Como é que vocês encaram esses desafios que estão aqui para frente? É, de facto, esses sinais de ditadura estão claros, e mais do que na última fase de José Eduardo dos Santos. O presidente atual da República começou com uma estratégia de marketing político muito forte, para dar a percepção de que havia alguma abertura, havia alguma tolerância em termos de manifestação, havia alguma pluralidade em termos de convidados para os programas, mas nos últimos tempos ele de forma inteligente está afastando as pessoas. Não é à toa que muita gente me pergunta hoje, por que você nunca mais apareceu no programa Política no Feminino? É político. Portanto, eu afirmo aqui hoje, foi por questões políticas, porque geralmente nós tocávamos nestes senhores intocáveis, o Manuel Vicente e outros, que agora já estão a negociar. Portanto, e depois, sendo pessoa da UNITA, estavam a dar muito espaço para uma pessoa da UNITA ativa, e, portanto, eles, de uma forma inteligente, criaram aí um método do tipo. Lembro-me que uma vez enganaram-se, voltaram a convidar-me, começaram a fazer a publicidade. Depois de 2 dias, quando era já quinta-feira, dia seguinte seria o programa, disseram: desculpa, queríamos só dizer que por causa disso, prontos, afinal, a deputada não devia só vir e tal e tal. Bom, eu sou daquelas pessoas que acredito que tudo que eu faço na minha vida é vontade de Deus e é minha missão. Portanto, não sou muito de fazer alaridos e é só para vocês verem. Portanto, este fechar da comunicação social para os rosados, essa criação de comissões para a concertação econômica e social, de um ponto de vista normal, a pessoa, os conselhos são bem-vindos quando um presidente quer ouvir conselhos de pessoas tecnicamente preparadas, é muito bom. Mas não devia ser para coartar a liberdade desses técnicos poderem continuar a sua missão de educar, de informar, de formar a consciência cidadã do ponto de vista social e do ponto de vista econômico. Portanto, independentemente da sua indicação para qualquer conselho, eles têm uma personalidade própria, têm direitos, têm liberdades, a consciência intelectual é livre, deve ser livre. Portanto, quando já há monopolização disso e depois há, por exemplo, proibições deles poderem continuar o seu trabalho de comentar neste ou naquele órgão, ali a coisa começa a dar errado. Então, ali também vamos contar como sendo indícios de fechar. E há essa tendência também de privatizar os órgãos que eram privados. É verdade que foram adquiridos de forma ilícita, esses órgãos privados, os recursos com os quais foram criados são recursos de todos nós, estamos de acordo que sejam, sim, confiscados, mas que também haja um processo claro e célere de privatização. E reprivatização não mais para os mesmos marimbondos, mas é verdade que temos um cenário um bocadinho complicado, porque em Angola quem realmente tem dinheiro são, infelizmente, a riqueza não circulou no meio de todos os cidadãos. A riqueza está concentrada num grupo de pessoas, infelizmente é assim, mas mesmo assim podemos abrir concursos internacionais em que, ou ainda há uma modalidade que se faz, que na altura da governação de Margaret Thatcher,
por exemplo, é possível vender ações para os cidadãos. Cada um pode vender como pode comprar uma parte das ações de uma estação emissora, de uma rádio, fica privada, mas onde cada um, quem quiser, numa bolsa de valores, vende essas ações e compra-se esta estação e passa a privada. Mesmo também associar alguns profissionais de informação, aqueles que têm capacidade de jornalistas, poderem associar e serem proprietários para garantir, primeiro, o trabalho de informar a opinião pública de forma isenta e também plural, e para que haja esse equilíbrio, porque tudo controlado fica como se estivéssemos outra vez a voltar, de facto, para o partido único. Quanto à questão dos manifestantes, de facto, há este acirrar agora do medo contra as manifestações. Algumas marchas são aceitas, as outras não. E é isso tudo. Para mim, isso tudo faz parte da luta, faz parte dos desafios que nós temos que atingir. Se antes uns estavam dispersos, outros uns nas matas, outros no estrangeiro e tal, hoje pelo menos conseguimos abordar os assuntos tete a tete. Temos hoje, o mundo está todo digitalizado, conseguimos fazer outra luta por via digital. Os angolanos que estão na diáspora também têm sido uns patriotas sem precedentes, e nós também, no quadro da reforma do Estado, sobretudo da Constituição, é nosso interesse levantar a questão de que os cidadãos na diáspora têm direito de voto, sim senhora. Então, se os cabo-verdianos, quando há eleições no país deles, votam aqui no nosso país, votam, como é que os nossos irmãos angolanos não votam lá onde quer que estejam, se temos representações angolanas? Portanto, é tudo isso, a centralização até do voto, o medo de que, porque os cidadãos na diáspora têm uma visão fora de ser. Para eles o voto é consciente, não se vendem por um saco de fuba ou por um rádio que vão lhe oferecer ou bicicleta antes das eleições. Portanto, este medo, há um quadro, há um conjunto de angolanos que estão na diáspora, que têm uma consciência de cidadania e de nação muito amplo, que complicaria o voto. Portanto, ali também a questão da fraude seria um bocadinho complicada, mas são todos esses desafios, são todas essas frentes que nós temos de abraçar, e é o nosso desejo, sim, que os angolanos no estrangeiro votem e participem na reconstrução, participem no processo de democratização do seu país. E o desafio, Hitler, é grande para nós, e que vamos avançar. Vamos, aqui ninguém mais pode parar. E se todos nos unirmos, e o cidadão, e hoje vejo cada um acorda, faz o seu vídeo, é porque há uma elevada consciencialização de cidadania. E entendam de uma vez por todas, quando o cidadão acorda, quando o cidadão entende os seus direitos, quando o cidadão entende os seus deveres, quando o cidadão toma consciência do seu estado atual, e entende que o seu país poderia lhe oferecer mais, e se só não lhe oferece mais porque está a ser governado por pessoas que escolhem políticas que facilitam o roubo, que facilitam a miséria do seu cidadão, portanto, vou-te dizer que um povo assim não se segura. Muitas vezes, como vimos, ultrapassa os partidos políticos, pelo que a união, e hoje este movimento de se criar um movimento para a alternância do poder em Angola, que ultrapassa os partidos políticos, é preciso nos unirmos, é preciso elevarmos a cidadania e lutarmos, cada um na sua frente, aqueles que são presos, tudo bem, quem está fora faz o barulho para eles saírem. E para quê? Para que eles percebam que não há mais hipótese. A cidadania, Angola, autarquias, eleições livres e justas, a miséria, não é, tem que acabar. Angola é rica, estão-se a distribuir dinheiro. Então, uma pessoa tem 900 milhões de dólares na conta, o outro tem 700. Esses prédios, cada um tem 300 prédios numa só pessoa. E o angolano a pagar dorme, a pensar que está a pagar o Estado, afinal está a pagar um indivíduo. Isto faz
Portanto, Angola tem 1000 motivos para que os cidadãos se levantem de forma organizada, de forma participativa, para podermos operar a alternância tão necessária no nosso país. E os ativistas, os que estão fora, os que estão cá dentro, temos que nos unir. Os intelectuais não podem vender a sua consciência. Por causa disto, desta ou daquela nomeação, é preciso lutar pela liberdade. O Conselho da Presidência, o Conselho da República, o Conselho de Concertação Econômica, tem que ser conselhos que produzam impacto, cujas decisões produzam impacto real na vida dos cidadãos, porque senão vai ser uma mera figura que não interessa. E eu conheço intelectuais que estão ali, que eu conheço bem, muitos deles foram meus professores, falo do professor Manuel da Rocha. O professor da Rocha é um revu que eu conheço bem, que acredito. Estamos a ver o Carlos Rosado, há outros. O Yuri também é um revolucionário, eu acredito que sim, que eles vão continuar a fazer o seu papel, e têm a obrigação de fazê-lo. O Carlos Rosado, o Precioso Domingos, o Calundungo, eu conheço pessoas que vêm fazendo cidadania há muito tempo, vêm consciencializando os cidadãos em termos até do orçamento participativo, a transparência no uso dos recursos, e portanto, às vezes, é por esses mecanismos que nós vamos mudar. Por exemplo, não podemos recuar. Temos que estar lá para dizer a verdade na cara daquele que precisa ouvir as verdades. Se ele aceitar, tudo bem. Se não aceita, também vamos resolver os assuntos de outra forma. Só sei que chegará uma altura em que já não é possível mentir, o roubo dos votos também já não vai ter sentido, e Angola terá que dar aos seus filhos o melhor de si, porque a natureza, em termos de recursos, nós temos recursos suficientes, precisamos formar, e as autarquias também são mesmo importantes nesse sentido, porque a questão do ensino de base, do ensino secundário, para que o ensino técnico, para que possamos ter pessoas tecnicamente preparadas e que possa ser um capital humano capaz de transformar as riquezas que temos no subsolo para servirem de sustento, para servirem de sustentabilidade, de desenvolvimento e até de podermos competir com outras nações do nosso país. Portanto, estamos seguros de que juntos, podemos, sim, senhora, mudar o curso da história, elevando cada vez mais a cidadania. Ok, já estamos mesmo na reta final. Eu gostaria que a ilustre deputada tecesse as últimas considerações em 2 minutos ou 1 minuto para despedir-se, pese embora que continuamos a ter muitos comentários aqui das pessoas, estão a questionar coisas que já foram respondidas, mas gostaria mesmo já, para terminar, a nossa atividade do Movimento Jovem. Pois Movimento Jovem pelas Autarquias, eu agradeço o momento e, portanto, alguém está a dizer se na UNITA a alternância do poder, sim, nós estamos a caminho, estamos agora com o terceiro presidente do partido, do Dr. Savimbe, tivemos o presidente Samakuva, agora temos o presidente Adalberto Costa Júnior, por processos de eleições livres, justas e transparentes. Nós, em democracia, temos dado os nossos passos e vamos aperfeiçoando cada eleição, cada congresso. Dizer que hoje eu quero agradecer a participação de todos aqui. Muitos me estão a aconselhar a continuar a fazer lives para incentivar os angolanos e os cidadãos lá onde quer que estejam de elevar cada vez mais a cidadania. Eu estou de acordo, vamos nos encontrar mais vezes. O ITEL mesmo vai ajudar-nos a fazer este processo. Penso que para nós, ontem ouvimos um discurso enfadonho, um discurso que para mim devia ser feito pelos auxiliares do titular do Poder Executivo, talvez
trimestralmente ele poderia mandar os seus auxiliares irem dizer à Assembleia e os cidadãos o que é que estão a fazer, quantas estradas, porque infelizmente antes mesmo do presidente terminar ontem, há pessoas que estavam a mandar imagens de estradas que disseram ao presidente que tinham sido concluídas, afinal não foram concluídas, tal como aconteceu no outro discurso em que as mediatecas afinal não tinham sido concluídas. Portanto, o presidente tem que estar acima, tem que indicar estratégia de esperança, de melhoria de condições de vida dos cidadãos, e hoje, de facto, o que interessa ao cidadão é que os preços dos produtos possam baixar. Tem que haver uma política econômica, monetária, fiscal, que facilite a vida dos cidadãos e não aquela que asfixia os cidadãos com mais impostos, porque um governo que deixou-se roubar, como se está a fazer roubar, como se fez roubar, não pode depois ir buscar dinheiros a todo custo nos bolsos dos cidadãos, criando condições de miséria e de pobreza aos cidadãos. Portanto, as autarquias, para nós ontem foi mais um balde de água fria, mas não podemos desistir, vamos continuar. Nós, o grupo parlamentar da UNITA, temos na nossa carteira que temos que voltar à mesa para que se conclua o pacote legislativo autárquico, sobretudo a questão da discussão na especialidade da lei da implementação das autarquias e a sua aprovação final global, para que não se culpe mais o Parlamento de se adiar as eleições autárquicas. Continuamos a dizer que governar o país do ponto de vista eleitoralista só vai frustrar os cidadãos. Hoje, as nações que se prezem, os governos que se prezem, não olham mais se eu ganho ou desganho as eleições do ponto de vista eleitoral com fraude ou não. Hoje, um verdadeiro governo, um verdadeiro Estado, um verdadeiro presidente deve olhar para a felicidade dos seus cidadãos. Você tem que entender se as tuas políticas públicas, as medidas de políticas públicas no âmbito da saúde, no âmbito da educação, no âmbito do comércio, no âmbito da redistribuição da riqueza, na oferta de bens e serviços, na oferta de energia, água, saneamento básico, se os teus cidadãos estão felizes, estão satisfeitos, isto é que deve preocupar qualquer governação. E neste momento, de facto, em termos de acesso aos bens e serviços, os preços estão muito altos, os cidadãos já não aguentam. A política fiscal em termos de impostos está a asfixiar as famílias. Aqueles que têm um pouco rendimento hoje já não conseguem fazer muita coisa. A política monetária está a asfixiar os empresários que, não tendo acesso aos créditos, porque o Estado também está a concorrer com os empresários lá nos bancos, e os bancos preferem os títulos da dívida pública, porque são mais garantidos do que ceder créditos aos empresários. Os empresários estão a fechar as empresas, está a criar mais desemprego. Portanto, para mim, é preciso olhar para a resolução dos problemas dos cidadãos, é preciso criar um bom sistema de saúde que responda não só à Covid-19, mas também olhe para as questões como a malária, doenças respiratórias, o HIV-Sida e outras doenças que ainda padecem, de que ainda padecem os nossos cidadãos, a energia e a água, os produtos que realmente são produzidos no nosso país não estão a ser escoados para a cidade. É preciso criar uma rede de transporte que saia do campo para os mercados, para a cidade e tudo mais. Os transportes públicos estão uma lástima e são eles que estão a criar este alastrar da pandemia cada dia que passa. Portanto, é preciso olharmos mais para Angola, precisamos olhar mais para o homem, porque o homem é o verdadeiro capital para o desenvolvimento de qualquer nação. Portanto, acima de tudo, caros cidadãos, vamos seguir de forma minuciosa, vamos fiscalizar todos o executivo e vamos seguir o movimento de cidadania que se tem que levantar para exigir os nossos direitos, exigir eleições autárquicas já em todos os municípios, porque juntos somos capazes e juntos podemos. Muito obrigada. Ok, tá bom. A Laurinda Gouveia, obrigada, deputada. Continua a fazer lives e textos para motivar os cidadãos e as cidadãs dessa Angola. Peguei algumas falas, vou levar no meu engajamento social. Nós Muito estamos com obrigada. vocês. Escreve aqui, Caldeira Júnior.
A Muito UNITA já obrigada. pensou em reversos. Tá aí. Uau, grande discurso, sim, senhora. É preciso ter coragem, não sei o que. Boa energia. Deputada, se a UNITA ganhar as eleições gerais, vai realizar as eleições autárquicas em todos os municípios de Era Angola? nosso desafio, aliás, foi por causa de nós que nós tínhamos, no nosso programa que apresentamos, o JIP apresentado aos cidadãos em 2017, dizia o seguinte: a UNITA ganha as eleições em 2017, as eleições autárquicas teriam lugar em 2018. Foi por isso que o MPLA pegou também nessa bandeira, porque percebeu que os angolanos estão ávidos de ter eleições autárquicas, de verem implementadas as autarquias em Angola. Portanto, nós somos apologistas de que as autarquias devem ser implementadas porque só criarão vantagens em termos de participação dos cidadãos na vida das suas comunidades, em termos de resolução célere dos problemas que afetam os cidadãos, em termos de educação, saúde, saneamento básico, energia, e até poder capacitar as autarquias em termos financeiros, com cobrança de impostos, taxas e outras, e criar até parcerias público-privadas com empresários estrangeiros e nacionais e poderem desenvolver a comunidade, reduzindo a pobreza e as assimetrias regionais. Ok, então, muito obrigada, digníssima deputada. Gostaríamos de tê-la aqui mais vezes no nosso Com espaço certeza, com certeza, de com debate. certeza, com Ok, certeza. os comentários não param de cair na nossa live. As pessoas continuam a nos acompanhar até agora e vão Eu comentando cada vez agradeço. mais. Mas Eu nós teremos aqui a agradeço a todos que deputada. nos acompanharam. Estaremos sempre aqui prontos para podermos interagir mais uma vez. Tchau, tchau. Muito obrigada. Estamos juntos. Ok, tchauzinho. Ok, Tchau. foi então assim a nossa atividade com a digníssima deputada Albertina Navita Angolo. E deixamos aqui o link da página dele. Aquelas pessoas que não são amigos da deputada podem seguir a deputada no Facebook, responde pelo nome Ecuva Estrela. Muito obrigado a todos que nos acompanharam de Angola e da diáspora. Estaremos aqui nos próximos dias. Vamos continuar a falar sobre autarquias locais.